A gente está tentando agora se organizar aqui em São Paulo, está começando cada vez mais, e a ideia é a gente aglutinar para conseguir em maio fazer um movimento nacional, uma plenária nacional, juntando todos aqueles que no Brasil, pelo Brasil afora, estão aí se mobilizando para mostrar que nós não podemos ficar indiferentes face a tudo que está acontecendo, né? Todo dia é uma questão nova. E a pauta do retrocesso, que se apoia na indiferença da maioria, ela está colocada. A gente pega a grande mídia e essa pauta ela aparece. É a ração humana, é o fim de todas as entidades participativas, é tudo aquilo que a gente vê sendo desmontado no dia a dia e que é pauta da grande mídia. Então, se essa pauta a gente já sabe, a gente precisa agora montar a nossa pauta. A pauta daqueles que vão se levantar contra isso, a pauta daqueles que vão tentar mostrar para as pessoas que é fundamental sair dessa indiferença. Então é para isso que a gente está aqui hoje, para fazer um debate, um primeiro debate aqui aberto, né? E chamando pessoas que representam essa mobilização, que representam justamente essa tentativa, aqueles que heroicamente, em momentos sombrios, mantém a atividade, mantém a militância e mantém a sua atividade constante para justamente chamar a atenção e lutar por uma cidade melhor, mais justa e mais democrática. Então eu vou fazer aqui, vai funcionar meio como um talk show, eu vou fazer 3 perguntas e cada um aqui tem uns 3 minutos para responder as perguntas e aí no final a gente faz uma fala final, né? Então a primeira pergunta quais são os conflitos que você, na sua liderança, no seu movimento, na sua militância, quais são os conflitos que você vive na cidade e como você luta para se confrontar a eles e para eliminá-los, tá? Essa é a primeira pergunta que a gente queria então que vocês se apresentassem melhor do que eu fiz uma apresentação muito rápida e aproveitassem então para dizer qual é justamente a luta de cada um de vocês. Valeu! Companheiros e companheiras, boa tarde. Tá fraco. Companheiros e companheiras, boa tarde. Boa tarde. Tá com medo porque... Por quê? Acho que não tem que ter medo. Temos que gritar mesmo. Se nós temos direito à cidade, nós temos que ser ousados de usar essa praça e fazer esse debate. Porque se nós ficar aqui... porque tem uma viaturinha ali, que é isso que o Estado representa mesmo, a gente vai ficar sempre dentro de casa acochado. Não, é gritar mesmo. Tem que sair para as ruas e gritar mesmo. Boa tarde, companheiros e companheiras. Porque se nós não der esse grito, nós não vamos construir uma democracia de verdade que nós queremos. Essa é a verdade. E o confronto que nós temos é contra o confronto de direito. Que quem governa não respeita o direito de quem tem. O direito não é assistido. Esse é o pior confronto. O confronto que eu vivo hoje com os sem teto não é falta de moradia. É confronto de falta de entendimento dos governantes. Que moradia tem construída no centro da cidade de São Paulo? E por que não habita quem está dormindo nas calçadas? Por que não habita os sem teto que estão dentro de ocupação, ameaçados a ser despejados? A ocupação Mauá, onde eu moro, que coordeno, era para ser despejada amanhã, dia 22, um domingo. Que justiça é essa? Isso é injustiça. E eu tenho que me calar? E eu tenho que ficar preso dentro de mim? Não, eu tenho que extravasar a minha indignação, a minha revolta diante dessa injustiça desgraçada que está aí suprema a esse país. E só juntos, João, juntos, homens e mulheres, pretos e brancos e marrom bombom, se dando as mãos para construir uma outra prata, se construir uma outra América. É isso que temos que fazer.
Não é dentro de casa, não é com medo de gritar. Temos que gritar, incomode quem quiser. Os incomodados que se mude. Mas nós temos que ter clareza que queremos uma transformação de uma sociedade onde todos sejam incluídos como cidadão dessa pátria. Não queremos dizer que nessa calçada eu não posso pisar porque eu sou negro. Essa calçada eu tenho direito de pisar. Nessa casa eu tenho direito de morar. Porque quem constrói é o trabalhador, não é o vagabundo que rouba. Nessa cidade eu tenho direito de andar e de ir e vir. Porque é o meu dinheiro que paga imposto para essa cidade ser bonita e maravilhosa. É isso. E eu quero de volta o que eu pago. O que é que vem de volta? É a repressão. É a prisão. Não se constrói escola. Não se constrói creche. Mas se constrói cadeão. Se constrói presídio. Para prender os nossos pobres, pretos, periféricos. Isso não podemos ficar calados, não podemos engolir calado e não podemos vir aqui fazer discurso demagogo. O discurso tem que doer na ferida. Doa em quem doer. Mas tem que ser dito que eu quero ter a minha liberdade porque eu sou filho dessa pátria. Não devo nada a essa pátria. Essa pátria que me deve. Os governantes dessa pátria que me roubam. E eu tenho direito sim de reivindicar o meu direito. E por isso que estamos na ocupação da Rua Mauá há 10 anos, reivindicando uma reforma urbana de qualidade, uma reforma urbana de inclusão social, e não uma reforma urbana feita nas coxas como o CDHU faz com esse governo fascista, esse governo corrupto. Isso mesmo, mano. E esse governo golpista. Só tem safacatrua nessa bexiga aqui, mano. Então queremos democracia. Se a democracia é para quem governa, tem que ser para quem habita também nessa terra. Então, companheiro, para eu encerrar, eu quero dizer aqui que o povo unido jamais será vencido. E vamos vencer essa luta, vamos vencer essa batalha, porque o povo já tá em tempo de explodir. E quando explodir, haja governo fascista e golpista. Obrigado. E quem não luta tá morto. Bom, boa tarde, sou Marcelo Rocha, venho da militância do movimento secundarista em 2015, quando o governo do estado quis fechar centenas de escolas e a gente resistiu e lutou e permaneço até hoje na luta pela educação. Hoje não mais secundarista, mas hoje eu sou estudante de Ciências Sociais e... sou estudante de Ciências Sociais e permaneço nessa luta pela educação. Acredito que hoje a gente falar de cidade é falar da educação que a cidade proporciona também. A educação que a cidade proporciona para as nossas crianças, a educação que a cidade proporciona para a juventude e a educação que a cidade proporciona para toda a população. E não é educação apenas de falar de escolas, é educação de falar de ter direito à cidade. Educação é o jovem conseguir vir numa praça, é o jovem conseguir frequentar um museu, é o jovem conseguir frequentar uma biblioteca pública, é o jovem conseguir estar na cidade. Porque a educação completa, ela só vem quando o jovem tem acesso a todas as demandas da sociedade, quando o jovem pode tocar isso. Eu acho que foi isso muito que a gente fez nas ocupações. Porque todos os espaços públicos, que não somente as escolas, que a gente viu isso, a gente começou a falar que esses lugares são nossos, a gente vai estar nesses lugares. As avenidas não vão ser mais avenidas paradas ou de manifestações temporárias de vez em nunca. A gente vai estar na rua todos os dias, seja em manifestações, seja conversando com o trabalhador, ou seja nas nossas regiões. Porque falar direito à cidade, falar de cidade não é falar somente das regiões centrais, mas é falar direito à favela, é falar do direito de estar no seu local também, de habitar naquele lugar que a gente vive. Porque eles nunca tinham visto a gente estar na universidade.
Eles nunca tinham visto a gente estar no espaço escolar como parte daquilo, como parte de gestão democrática, como parte de levar nossas opiniões, como parte de fazer parte do debate do que nos vai ser trago. Quando a gente chega e fala a reforma do ensino médio não pode ser dessa forma, a gente tem pautas a colocar aqui. Quando a gente fala a nossa merenda não vai ser ração humana, a nossa merenda vai ser uma merenda de qualidade e todos os desvios vão ser cobrados. Quando a gente fala que a educação não vai ser mais da forma colonizada que vocês queriam, a gente vai falar das nossas questões afro, a gente vai falar das questões latinas, a gente vai falar de Brasil. Então quando a gente começa a tocar esses lugares, eles começam a nos chamar de invasores. Porque eles não querem que a gente ocupe esses espaços, eles não querem que a gente esteja nesses lugares. E o mais louco disso é que eles são grandes invasores. A gente ocupa os espaços, está naquele espaço, e todas as vezes eles tentam invadir, e todas as vezes eles tentam retirar-nos dos lugares que são nossos, desde o princípio, desde quando a gente ocupa esses espaços. Então eu acredito muito que hoje, quando a gente tem que falar de cidade, a gente tem que falar dessa educação completa. A gente tem que falar que hoje, essa juventude que entra na massa de loucura, de achar um absurdo uma exposição no MAN, de achar um absurdo uma exposição queer, é porque é uma juventude que nunca frequentou um museu, porque eles mesmos retiraram o direito de frequentar esses espaços. Então quando a gente tem que falar disso, a gente tem que levar essa população a conhecer mesmo. Tem que tirar esse espaço elitizado e trazer que a gente possa tocar esses lugares, e que a gente possa habitar esses lugares, ocupar literalmente. E como meu tempo acabou, acredito que a gente vai discutindo e vai tratando de outras coisas. Agradecer o convite ao BR Cidades, ao Levante Popular da Juventude, ao Coletivo A Rua e a todos os outros coletivos que estão compondo aqui. Muito obrigado. Bom, nunca é muito simples falar, né, a respeito dessas questões, e eu acho que quando a gente pensa conflitos, né, eu acho que o conflito contra a mulher, acho que ela sempre tá posto na sociedade, assim, mas quanto mulher periférica, as questões elas são muito além do que a gente vê nos grandes conhecimentos, assim, do que é ser mulher, etc e tal. A fala guerreira, ela começa com essa discussão de o que a gente tem para dizer, assim, pronto. Não é uma fala que vai ser atravessada em livros, não é uma fala que vai ser atravessada pelos grandes conhecimentos e grandes teóricas, mas é uma fala do que é o nosso cotidiano mesmo. Então, o que nos atravessa? Atravessa a maternidade solo, atravessa a lesbianidade, atravessa a questão do racismo, atravessa a questão da violência, que eu acho que é uma das coisas que mais pega no nosso cotidiano. Quando a gente vai pensar tudo isso que nos atravessa dentro do nosso território, eu acho que é uma intervenção, né? Tá todo mundo no mesmo lugar. A gente tem que pensar que, por exemplo, eu sou do Capão Redondo, a Fala Guerreira, a maior parte das meninas, das integrantes, a gente faz parte do Campo Limpo, Capão Redondo, São Luís, algumas meninas são da Zona Norte, mas todas, em sua maioria, todas mesmo, são de grandes periferias. No Capão Redondo, bom, então assim, todas as questões elas nos atravessam. No Capão Redondo, acho que Capão Redondo, Jardim Ângela são os locais em que as mulheres elas mais sofrem com estupros, abusos, é onde existem os maiores índices de violência doméstica e tal. E aí a gente pensa, pronto, a violência está posta para todas as mulheres, só que ela não é igual para todas as mulheres, né? Existem vários outros atravessadores das mulheres que divergem assim, onde que essa mulher vai buscar ajuda e apoio, por exemplo, né? Então, recentemente, no início do ano, a gente teve aquela crise de que quase todos os CDCMs, CRMs iam ser fechados e tal, quando a Secretaria de Políticas Públicas fecharam e tal.
e a gente tinha muito medo de que fechassem e só ia deixar a casa brasileira como se fosse um local de apoio para as mulheres, o único local de apoio. Só que as mulheres, elas estão dentro do seu território. Já é muito difícil, por exemplo, para as mulheres, quando sofrem algum tipo de violência, elas buscarem um apoio, mesmo quando é na mesma rua. O centro de defesa fica na mesma rua dessas mulheres. Elas já se sentem muito envergonhadas e tal. Imagina se elas têm que atravessar a cidade, vem lá do Cambuci, ou sei lá de onde, lá do Capão Redondo, para vir para 25 de março ou para locais centrais, para dizer que, olha, sofri violência, o que eu posso fazer? Então, pensar o território, acho que para a questão da mulher, é pensar que as vulnerabilidades que atingem essas mulheres, elas estão dentro do seu território, assim. Elas não podem ficar migrando de bairro para bairro, de vir para o centro para poder discutir ou falar e tal. E outra, que lá no Campo Limpo, né, a gente tem acho que todas as periferias, a gente tem uma luta muito grande das mulheres dentro do seu território. Então, por exemplo, quando a gente pensa que os homens, há muitos anos atrás, os homens vinham para o centro para trabalhar e quem ficava na periferia para dizer os problemas de educação, a falta de moradia, falta de água, esgoto, etc. e tal, eram as próprias mulheres. Quem dizia quantos estupros estavam acontecendo, quem era que protegiam as outras mulheres, ou para existir centros de defesa nesses territórios, foi uma luta das mulheres. Tem uma máxima que a Julieta Paredes fala, e a Fala Guerreira esteve recentemente com a Julieta Paredes, que ela fala assim: a gente é metade de todo mundo. Então, não tem um discurso assim, por exemplo, de é um discurso da população negra, é um discurso da mulher, questões da mulher, como se fosse algo completamente separado. A gente está dentro de todos os espaços, a gente está dentro da educação, a gente está dentro da moradia, a gente está dentro da saúde. Então, a mulher, ela faz parte de todos esses locais. Não tem uma divisão de fala, a gente é tudo isso também. Eu particularmente, a gente fala sobre as questões de nós mulheres periféricas porque existe um silenciamento histórico das nossas questões, existe ainda hoje um silenciamento da gente poder falar, por exemplo, essa mesma discussão que está tendo aqui na Praça Roosevelt, tudo bem, é o coração, é centro, por que não está tendo, por que a gente não consegue migrar para os outros espaços, sabe? A gente tem que começar a discutir isso, essas discussões a gente está tendo lá. Geralmente a Fala Guerreira, ela não vem muito para cá, a gente tem uma coletiva, não é um movimento, né? Então a gente não tem essa mobilização e tal, a gente se propõe a discutir. Mas a gente não vem muito para o centro porque fica sempre essa discussão assim, o que vocês querem saber de nós, por que vocês não vão lá também, sabe, quem está aqui? Então é só não sei, é só uma provocação, assim, mas é porque pra gente é muito custoso, às vezes, vir pra cá, sabe? Às vezes é difícil pegar busão, vir com criança, é um monte de coisa. E tudo isso afeta o nosso estado emocional também, pra gente ficar migrando, pra gente sair daqui às vezes 11 horas da noite pra voltar pra casa, o risco que a gente corre de estar andando à noite sozinha, enfim, por falta de segurança, por falta de várias questões, então a gente está preferindo fazer várias coisas dentro do nosso próprio território. Então, chamar as meninas para ir para o Bloco do Beco, para ir lá para os espaços que a gente tem lá, garantir esses espaços, reforçar esses espaços como espaços de mulheres também, guerreiras e que possam falar, porque não dá para a gente dizer mais que quem é fulana que pode dizer o nome das mulheres. Não, todas as mulheres a gente pode dizer, o que a gente precisa é favorecer esses espaços de debate. Eu acho que Boa tarde, eu sou o Guto, do Movimento Parque Augusta, mais especificamente de um dos movimentos que é o Organismo Parque Augusta, que é esse mais, desde 2013 foi formado para resistir à tentativa de construção de empreendimentos no parque. Antes eu gostaria de agradecer o convite do pessoal, do Projeto BR Cidades, a Rua, o Levante Popular, obrigado por estar aqui. Bom, acho que muitos daqui já sabem, né, mas essa questão da luta do Parque Augusta é uma disputa que já vem há anos, nos últimos anos se intensificou aqui em São Paulo e que trata basicamente desse desejo, né, de muitas pessoas de que essa área se transforme em um parque, né, e de que a gente pense, amplifique, amplie o sistema de espaços públicos da cidade e dos territórios ecológicos.
Mas o Parque Augusta, essa luta não se resume mais só ao Parque Augusta. Desde 2014, a gente foi mapeando e encontrando outras áreas verdes com esse mesmo desejo e também sobre essa tensão da sua função social com o direito da propriedade privada, né, que normalmente todas essas áreas hoje desejadas, assim como o Parque Augusta, e hoje são mais ou menos 45, 50, são áreas verdes privadas, mas que a comunidade local há tempos tem um desejo para que elas se transformem em parque, sejam oficializadas como parque. E o Parque Augusta para a gente é o nosso protótipo, né? E ele é um protótipo estratégico, porque ele é central, ele chama muito a atenção, ele tem uma capacidade midiática e também de alcance da opinião pública muito forte, mas não se resume só no Parque Augusta, né? Eu acho que o que a gente vê hoje, e a experiência do Parque Augusta e dos novos parques desejados foi muito importante para isso, é a força do capital imobiliário da cidade, né, do mercado imobiliário, da especulação imobiliária, no projeto de cidade, né, que a gente tem, né? Então a gente tem os nossos desejos, os nossos planos nossos, né, tanto da comunidade, como dos urbanistas, como da própria municipalidade, plano diretor, mas a realidade ela traz questões muito mais desafiadoras, né, para a gente transformar esses sonhos, desejos, planos em realidade. Tem sido, a gente atua, o conflito maior é como atuar e como se fortalecer diante da tensão e do poder das grandes empresas, né? Hoje a gente lida, essas empresas elas já são uma rede global de empresas, então é uma força muito grande. E o que a gente percebe é a dificuldade, né, as nossas tensões de conseguir transformar esses territórios em territórios públicos. Eu acho que o que tem por trás também dessa discussão dos desejos do Parque Augusta de novos parques também atinge a questão da gestão, das formas de vida no espaço público, né? Eu acho que muito dos que lutam pelo Parque Augusta e pelos outros parques também estão lutando pelo desejo da gente repensar a forma de gestão dos espaços, né? Existe um desejo da gente pensar novos modelos que não sejam a gestão estatal e muito menos a gestão privada dos espaços públicos e fortalecer esse terceiro caminho, que é uma gestão da comunidade, pensada pela comunidade, de baixo para cima. E dentro disso tem desejos que são inegáveis nessas lutas de formas mais anticapitalistas de vida, né? Como que a gente pode com imaginação e criatividade política, buscar novas formas de estar na cidade e no espaço. Para finalizar, queria dizer que hoje o Parque Augusta ele se encontra aí numa tensão que deve nos próximos dias se reverberar, e a gente está aí numa pressão muito forte com um acordo que é bem duvidoso, né? Para a gente não se trata de ter o Parque Augusta a qualquer preço, mas de que ele seja um símbolo contra a especulação imobiliária, um símbolo do direito à cidade, do direito ao meio ambiente, e mais do que tudo, que ele seja um protótipo para a gente conseguir também realizar os outros parques que são desejados, né? É fácil esse parque que é o mais central. O difícil são os nossos parques da periferia. Então, o nosso desejo é abrir um precedente, então a gente não aceita qualquer acordo, né? A gente tem um desejo aí de também ter uma cumplicidade com esses outros territórios. Muito obrigado por essa primeira rodada. Eu acho que o que a gente percebe é que nós temos aqui movimentos de luta pela moradia, dos jovens pela questão da educação, das mulheres, do movimento negro, pela questão ambiental, e na verdade todos os discursos que são mobilizações diferentes, mobilizações que tomam e ocupam a militância e o espaço de cada um deles em seus movimentos cada dia, se sobressai sempre a mesma discussão, a discussão do direito à cidade, ou seja, do direito de todos se apropriarem do espaço da cidade como um espaço de vida, com um espaço de solidariedade, um espaço que não seja o espaço da intolerância, que é muitas vezes o que está acontecendo
o que está acontecendo agora. Né? Eu acho que a Daniela falou uma coisa importante, que é que a gente não pode segmentar as nossas reivindicações, as nossas lutas, como se elas fossem sozinhas e isoladas, acontecendo por si próprias, quando que na verdade todas elas estão sempre misturadas e presentes umas das outras, e elas se expressam em todos os espaços da realização social. Né? O que é interessante é que também se sobressai muito a questão da ocupação, né? Da cidade, ocupar o espaço, seja quando o Nelson fala que moradia não é só moradia, mas é tudo que vem junto e o nosso direito de ocupar a cidade. E a verdade é que a cidade tem um problema, porque alguma coisa está errada quando a gente tem que falar que nós precisamos batalhar e lutar tanto para ocupar a cidade, porque o espaço urbano e a cidade só se torna cidade, só é cidade quando ela é ocupada por quem está nela, senão ela é um espaço inerte, é um espaço sem humanidade. Ocupar a cidade é uma coisa que é absolutamente sinônimo de cidade. Mas então tem alguma coisa muito errada, porque a gente tem que transformar isso numa luta. E o que está errado é que, na verdade, a cidade já está ocupada. Mas ela está ocupada por aqueles que têm a força do dinheiro, do capital. E a ocupação de quem tem essa força do dinheiro, do capital e da dominação é uma ocupação tão forte, tão onipotente, tão violenta, que ela tolhe todas as outras formas, os desejos e expressões de ocupação da cidade por outros meios. Né? E faz com que a gente tenha que brigar e lutar para simplesmente fazer que a cidade simplesmente seja cidade. Não é nada além disso que está sendo falado aqui. Seja a cidade como um espaço de luta, um espaço de expressão da luta de cada um de nós, naquilo que cada um de nós escolheu como sendo o objeto de transformação, mas que na verdade se une aos outros, porque é tudo uma coisa só. Então na segunda rodada aqui, eu queria perguntar para vocês como é que a vivência de cada um, do ponto de vista individual, influencia na sua luta coletiva, e como é que essa luta coletiva se conecta com a cidade, com os outros movimentos, né? E na verdade, em que medida a solidariedade, a união é fundamental para que essa luta se desdobre e se torne mais forte ainda. Segunda rodada, para depois a gente terminar com uma última fala de cada um, tá bom? Valeu. Querem inverter agora ou eu começo por aí? Como vocês quiserem. Então vamos inverter agora. Como a vivência individual afeta na luta e coletiva, e como está permeando. Legal. Bom, acho que na questão, começando pela questão da vivência individual e como que, por exemplo, isso está conectado em eu estar junto da luta do Parque Augusta e dos novos parques, né? Eu cresci numa reserva florestal, na parte norte, na Cantareira. Então, fiquei lá até os 18 anos, até entrar na faculdade. E para mim, essa vivência na floresta, e sempre indo para o centro, estudando no centro, então sempre nesse vai e vem. Então, essa relação meio híbrida da floresta com a cidade, ela, de certa forma, permeou meu corpo, a minha formação também. E ao mesmo tempo eu sempre tive uma grande dificuldade de estar somente na cidade ou somente na floresta. Então eu sempre sinto no meu corpo, na minha vida, uma necessidade de ter os dois. E eu entendo que isso seria suprido por um sistema de espaços públicos urbanos, onde eu conseguisse fugir um pouco, me reconectar comigo mesmo. Então eu acho que isso me sensibilizou muito nessa questão da luta do Parque Augusta e dos novos parques, e ao mesmo tempo eu venho da formação da arquitetura e do urbanismo. O João foi meu professor, um ótimo professor, tive não vamos esconder aqui, né? Tive esse privilégio de fazer uma ótima escola de arquitetura e urbanismo, e que também me incentivou muito a pensar a cidade, né? Então, ao mesmo tempo que ajudou muito a reconhecer e conseguir fazer uma leitura e entender os mecanismos da cidade e poder contribuir com essa carga nos movimentos do Parque Augusta e dos outros parques. Ao mesmo tempo, cada vez mais, eu sinto a confirmação de que essa liberdade de não ter um envolvimento com o poder público ou com empresas
ou principalmente com partidos políticos, né? Ou seja, você conseguir atuar livre dessas amarras é muito emancipatório, né? E focado nesse desejo de alimentar e contribuir com a inteligência coletiva comunitária, com a criação comunitária. Então, eu acho que é isso. Acho que a minha luta pelo Parque Augusta e pelos novos parques, com esse grupo enorme de pessoas, é também a luta pelo meu desejo de cidade, pelo bem-estar do meu corpo e pelo bem-estar das comunidades que eu pertenço, né? Então, acho que é um pouco isso que tem a ver. Bom, acho que a gente vai falar um pouco de nós, assim. Deixa eu ver por onde eu começo, né? Sem estender muito. Bom, eu acho que antes de ser da Fala Guerreira, ser integrante da Fala Guerreira, a gente tinha alguns encontros assim coletivos, de roda, em que a gente começou a trocar muito algumas das meninas, não da Fala Guerreira, mas de um movimento de outras meninas lá do Capão e Campo Limpo, da gente fazer uma troca através, sei lá, da justiça restaurativa, por exemplo, do que estava nos afetando, quais eram as violências que nos afetavam, né? Então, algumas rodas a gente tinha alguns temas como esse. E a gente vai se dando conta de que a gente tem muito a compartilhar e são muitas violências que atravessam a nós, meninas, a questão do racismo, muito severamente, assim, para nós mulheres negras e periféricas. Quando a gente não pertence, quando a gente tenta ocupar, como ele trouxe, é tão agressivo isso pra gente que a gente não consegue sobreviver num espaço como esse. É agressivo, por exemplo, para mim tá no meio, tá aqui hoje, assim. Quando eu cheguei eu fiquei meio assustada, porque tem cutis, tem características, tem tudo que é diferente. O ambiente, ele faz com que a gente se torne pessoas diferentes, distintas, a gente anda diferente, a gente fala diferente, isso atravessa a nossa personalidade. E atravessa o meu jeito de ser e de existir no mundo, entende? Então, quando a gente está falando de uma questão periférica, eu existo quanto estou em periferia. Quando eu vou para outros espaços, eu demoro um tempo para existir nos outros espaços. É meio maluco isso, mas é muito real. Quando a gente fala, por exemplo, para uma mulher, vai lá na delegacia, vai denunciar seu agressor. Eu estou falando muito de CDC porque eu sou psicóloga e atuo em um centro de defesa e convivência da mulher lá do Capão Redondo, do Campo Limpo, Mulheres Vivas. Então a gente vê uma discussão muitas vezes que essa mulher, às vezes ela só existe quando ela é atravessada pela violência. Fora da violência ela parece não existir. E aí a gente precisa de um grande movimento de redes para a gente conseguir fazer com que essa mulher não exista para a violência, que ela exista para si mesma, que é o sonho de muitas mulheres de lá. Então, eu acho que quando a gente está pensando em sensos de solidariedade e união, é quando a gente está aberto para todas essas discussões. Não é uma discussão, um debate que tem que ocorrer somente aqui ou lá. É um debate que tem que atravessar todo mundo e sem vitimismo de nenhuma parte, né? Essa história de vitimismo parece que fica muito no lugar das minorias, mas não é. Quando a gente vai discutir nos outros espaços também, o pessoal fica meio sem jeito, tal, não sei o quê. E não, é um discurso aberto. Todo mundo existe e ocupa a mesma cidade. Só que a gente tem que ter uma clareza de que a gente não ocupa essa cidade da mesma forma. A gente não existe da mesma forma, a gente não é atravessado da mesma forma e a gente precisa cada vez mais poder falar mesmo e sem vergonha e sem ernebeira daquilo que somos, né, e daquilo que nos atravessa. Eu acho que o senso de união se dá quando a gente amplia a nossa capacidade de escuta. É isso. Bom, quando a gente fala de vivência que influencia nessa luta, logo quando eu não sou da cidade de São Paulo, apesar de estudar aqui e viver boa parte do meu tempo aqui, mas eu sou da cidade de Mauá, na ABC Paulista, e a minha escola que eu ocupei foi a Maria Helena Colônia, lá no Parque das Américas. E acho que essa questão que nos levou a estar próximo daquilo e fazer essa luta é muito
por aquilo que a gente tinha como escola. Nossa escola era tudo pra gente, né? A gente era uma escola que tinha no bairro e a gente frequentava, tinha escola da família, não sei o quê. E aí chega um dia que fala, ó, vocês não vão ter mais isso. E eu já tinha entrado em evasão escolar 2 anos anteriores, e eu falei, nossa, agora que eu decidi voltar pra escola e engatar aí de vez, aí vão tirar a escola da gente, né? Eu falei, não, mas vamos fazer alguma coisa, vamos resistir, e aí a gente acontece todo aquele processo, mas eu acho que além da questão das ocupações escolares em si, acho que a gente tem muito quando fala de vivência que leva, é que falando do lugar de um jovem negro periférico, de uma cidade dormitório, da capital São Paulo, a gente militar é estar vivo, sabe? É conseguir estar vivo todo dia. Como eu falei, militar, estar em movimento, é conseguir acessar uma universidade, é conseguir estar nesses espaços. Como ela falou, são lugares de confronto, assim. Porque quando a gente pensa nisso, eu lembro que eu nem era muito da militância ainda, mas quando eu tinha 16 anos, eu era estagiário de ensino médio na Defensoria Pública do Estado, ali na Boa Vista, e aí tava voltando para casa e voltando do trabalho, até bem arrumado, e do nada chegou uma viatura, encostou a viatura e falou, mão na cabeça e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá acontecendo, né? Tava voltando do trabalho, tranquilo. Ele, não, acabaram de fazer um assalto ali e foi você. Falei, tô voltando do trabalho. Não, tá voltando do trabalho, cala a boca, não sei o que, sou policial, sou autoridade, então fica de boca calada. Eu falei, não, cara, eu tô voltando do trabalho. E nisso, resumindo a história, chegou uma moça, falou, não foi ele não, foi aquele outro garoto. Era um garoto branco, mais arrumadinho, de olho claro, que tava ali. E aí levaram, tá, não sei o que. Mas o que acontece? Eu tô falando, essas militâncias, você pode estar no espaço que você estiver ocupando. Mas a militância, no final das contas, é manter-se vivo, é manter-se sincronizado. Porque a gente tem que falar de direito à cidade, mas direito à cidade tem que ter o acesso, mas tem que ter a segurança pública, tem que repensar a segurança pública. E não é repensar a segurança pública, desmilitarizar a PM e acabou. Tem muito mais além disso. Tem muita coisa pra gente pensar sobre segurança pública. Não é só dar acesso à universidade e acabou. Tem que se pensar na permanência lá dentro. Então, eu acho que é muito disso. Essas vivências, elas vão acumulando e ela não acaba quando você chega na militância. Pelo contrário, ela que vai transformar e que vai mudar isso. Gente, eu gosto de falar de pé porque eu sentado eu fico acanhado pra caramba. Eu então peço licença aos companheiros e companheiras, tá? E mesmo seguindo a filosofia do Ernesto Che Guevara, que ele nunca falava sentado, falava de pé. Porque de pé eu acho que a gente fica mais atento, mais ágil. Para começar, eu gostaria de citar o nome de algumas pessoas aqui, mas felizmente eu não vou fazer essa injustiça, porque eu estou aqui para lutar contra essas injustiças. Mas, em nome da doutora Luciana, que está aqui, todas as outras pessoas que eu gostaria de falar o nome, se sinta aqui, também chamado o seu nome, tá? Muito obrigado, doutor. Então, o companheiro João, quando fala na social, seu trabalho social, trabalhar, né? Será que em 90, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha a consciência que hoje eu tenho em 2017? Será que eu tinha? Não, porque era eu só, eu olhava para trás, olhava para frente, olhava para o lado, era eu só. Aí lá por meado de 90 para 91, eu caí no movimento de moradia, aí eu passei a entender que eu não era nada, eu não era ninguém, porque eu era só, porque como uma andorinha só não faz verão. Para se fazer o verão, se precisa de várias andorinhas. Então eu digo assim, poxa, e hoje, João, e todos e todas, eu me sinto de uma forma que se eu não estiver dentro de um movimento para lutar, eu não sei o que vai acontecer de mim. Porque essa energia que você
recebe e que você transmite para o seu próximo, isso é tão positivo na nossa vida, até para a nossa saúde isso faz bem. Porque um japonês uma vez me disse: Nelson, se você quiser viver bem e quiser viver muito, dê 5 abraços por dia a um amigo seu ou uma amiga sua. E dei bastante risada. Olha, a Stacy está sorrindo aqui. Quanto mais a gente dá risada e mais quanto a gente abraça nossos amigos, nossas amigas, a gente vive. É ano de vida que nós temos para nós. Então, companheiro, isso é uma lição que eu aprendi. E eu sei que se eu não tiver no movimento de moradia amanhã, eu vou estar em qualquer outra trincheira de luta para junto fazer a luta e fazer a transformação desse país que tanto nós precisamos. Aí eu quero conversar um pouco aqui sobre o que a companheira falou. Eu tenho uma maior briga dentro da Central de Movimento Popular, qual eu faço parte, a CMP, que hoje está realizando seu congresso, hoje e amanhã na quadra dos bancários, que é de não fazer discussão dentro das sedes, dentro das nossas trincheiras lá dentro, 4 paredes, e para a periferia, companheira. Para a periferia. Não vamos construir uma cidade alternativa se a periferia não estiver incluída. Principalmente as nossas companheiras mulheres, os nossos jovens. E porque quando os nossos jovens saem da periferia, que vem para esse centro liberto, perdido, malicioso, ele tem uma porta aberta, que é a porta da droga. É onde ele se soca lá dentro. E que muitas vezes ele abastece a casa dos seus familiares com comida. Mas é isso. Falta olhar para a periferia. Seja ela qual for dos 4 cantos dessa cidade e desse estado. Mas para isso, companheira, precisamos transformar primeiro esse estado. Porque esse estado não é do povo para o povo. Não é do pobre para o pobre. Temos que ter um estado do povo para o povo. Se nós tivermos um estado do povo, o estado vai estar presente em qualquer periferia dessa cidade, desse estado. Mas enquanto o estado só tiver olho para sua ganância, olho para roubalheira e olho para fantasiar, como agora dizem que vai construir moradia social, mas o cidadão só vai ter direito de morar 2 anos. Depois de 2 anos ele volta para a rua de novo. Que país é esse? Que moradia é essa? O projeto Nova Luz está aí para voltar agora, a todo vapor o projeto Nova Luz. O que é que vai ser daquele bairro que eu moro? O que é que vai ser daqueles companheiros e companheiras que estão lá? É outra companheira. Não se sinta sozinha lá na periferia. A periferia está aqui dentro também. E nós temos que estar juntos para a gente demolir essa estrutura capitalista e essa estrutura negligente, fascista, golpista, para a gente dizer: o Estado é do povo e tem o povo que usar esse Estado e não essa burguesia fedida. Obrigado. Valeu, Nelson, muito obrigado. Acho muito legal perceber uma coisa, que é como a história de cada um conta aqui, vai mostrando como a gente vai na vida e na nossa história, cada um de nós, né, como a vida vai nos afetando em relação a nós não sermos indiferentes em relação ao mundo que é injusto, que é violento, que é opressor, que é desigual, que é racista, que é machista, etc, etc. E é claro que cada um de nós é afetado por isso, mas é claro que cada um de nós é afetado de maneira muito diferente, em graus e em níveis muito diferentes, né? É evidente que uns sofrem muito mais do que outros com isso, né? Provavelmente se eu estivesse voltando do trabalho junto com o Marcelo, não teria acontecido nada comigo e sim com ele, né? Então é evidente que esse sofrimento ele não é igual também, mas o que é mais importante é que, à sua maneira, todos se identificam pelo fato de não serem indiferentes e de terem dentro de si, construírem na observação dessas desigualdades, dessas injustiças, uma ética solidária. Não existe uma hierarquia que defina quem vai se
se indignar mais ou menos. A gente tem que se indignar todos iguais pelos problemas de todos e colocar isso de uma maneira solidária, a partir de uma ética da solidariedade que entende que as redes são fundamentais, que a união dessas mobilizações é fundamental e que a gente tem um combate a fazer não só contra a sociedade dominada pelo capital, mas também com os governos, para que nós consigamos colocar lá com mais frequência, mais tempo e mais capacidade de transformação, governos que dialoguem de fato, governos que construam de fato de maneira solidária e participativa, o que é muito difícil no Brasil, porque toda vez que a gente tem algum avanço, ele se segue de um retrocesso muito grande, que é o que nós estamos vivendo agora em São Paulo, né? Eu agora queria abrir para perguntar, ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta específica, começando dando a palavra para o Jesus do movimento Periferias para um Outro Brasil. Me falaram aqui que era para te dar a palavra, então depois a gente abre para outros aqui falarem. Você pode falar um pouco? Mais um movimento que veio aqui hoje. Salve, salve família, eu vou falar em pé, mas eu acho que é isso, a galera que já falou boa parte. Eu acho que pensar em um processo de construção de uma nova sociedade é preciso, inclusive entre os nossos, né, é preciso entender algumas coisas, nossos lugares de fala, nossos lugares de escuta, nosso privilégio. Então, se nós que estamos aqui debatendo uma sociedade mais justa, mais igualitária, não entendemos o nosso papel, vai ficar difícil avançar. Bem, eu sou do Movimento Cultural das Periferias, faço parte de um coletivo chamado Casa no Meio do Mundo, e junto com outros organismos, outros movimentos, outros coletivos, temos aí construído um projeto político para o Brasil, por entender que na quebrada já rola muita discussão sobre o que a gente quer, quais são os paradigmas e quais são as estruturas que precisam assim ser dizimadas para que a gente possa avançar. Esse processo que se constrói coletivamente teve algumas plenárias e a partir de novembro agora, do dia 18 de novembro, a gente vai começar a fazer uma rodada de terreiros, pois é assim que se chama a nossa plenária, se chama terreiros, e serão panelas populares. Então a gente vai compartilhar aí de um bom rango com a galera na quebrada e vamos dialogar 5 pontos estruturais que está no nosso manifesto. A gente começa a falar da questão do genocídio, do feminicídio, do desenvolvimento sustentável e econômico das cidades. E aí tem umas outras 2 questões que eu não me recordo agora. Vai ser dia 18 de novembro, lá na Praça Brasil. O Facebook é Periferias por um Outro Brasil, aí lá tem todos os informes que a gente está fazendo. Então é isso. Só que eu acho que eu queria deixar um lembrete. A cidade vem sendo aí destruída desde o dia 1º de janeiro. Isso não quer dizer que com a gestão anterior a gente não tivesse problemas, ou a gestão anterior mais fingia que escutava e não escutava nada. Mas o que está aí desde o dia 1º de janeiro é o seguinte: é destruição total, é farinata para todo mundo. E a gente está fazendo uma briga na Câmara de Vereadores há mais de 2 anos, e essa briga ela se traduz numa disputa do orçamento da cidade. No ano passado a gente conseguiu aprovar uma lei, que é uma lei chamada Fomento da Cultura das Periferias, que é uma lei centrada na descentralização orçamentária. A gente está com um grupo de estudos que a gente está se reunindo semanalmente, e a ideia é daqui até a última votação da LOA, do projeto de LOA, que a gente construa um projeto orçamentário para a cidade de São Paulo e que desvincule todas as palhaçadas que o Doriano aí tem feito. Então quem quiser encostar, procura lá no Facebook, Movimento Cultural das Periferias, e encosta com nós que vocês passam de ano. Valeu! Queria saber se alguém tem uma pergunta ou colocação para fazer e quer usar antes da gente fazer uma última rodada aqui. Ninguém, então... Vai alguém. Vamos lá, galera. Tá aqui. O tempo. Se alguém quiser, por favor, vê aí. Tudo bom? Boa tarde a todos.
Eu queria aproveitar a oportunidade de ter alguns arquitetos aqui e perguntar a questão justamente da arquitetura das edificações modernas. A gente vê que na cidade de São Paulo, todo empreendimento vertical residencial, ele é um bloco quadrado, fechado, com muro alto, e não tem comunicação com a rua. Diferente de uma arquitetura de algumas décadas atrás, o processo a gente faz uma ideia do porquê ele tem essa característica. Eu queria saber de vocês que trabalham na área, como vocês veem, como que é para vocês no dia a dia o trabalho de mudar esse tipo de arquitetura, uma arquitetura mais inclusiva, onde a edificação faça parte da rua, da cidade, e dessa forma estimule as pessoas a conviverem mais entre si e todo esse processo. Obrigado. Alguém mais quer fazer pergunta, colocação? Estou passando para o arquiteto aqui de plantão. Só, já que estamos falando de arquiteto, ele não está mais aí sentado, do que ele anunciar que o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil de São Paulo, o Túlio, tá aí. Então só está ali no telefone, a presença institucional do presidente do IAB de São Paulo. Seria bom para responder essa pergunta também. Eu acho que ele é uma pessoa legal para falar, mas o que eu posso compartilhar, respondendo a sua pergunta, é que eu acho que existe aí todo um processo, né, da construção civil e do mercado imobiliário que, de certa forma, formata a arquitetura da cidade, né? Eu acho que existe, sim, os bolsões de experimentos, onde é pensado novas formas de edifícios, né, com novos atributos que são mais desejados, né, numa cidade, mas que também é muito difícil. Eu posso compartilhar uma experiência minha para exemplificar, que há uns anos atrás eu participei de um concurso super legal do CDHU, novas tipologias sustentáveis, super bacana, vamos pensar novos conceitos de edifício e tudo mais. Muito lindo, fizemos propostas lindas, várias propostas lindas, mas daí no momento do processo real de execução, desenvolvimento de projeto, isso que já era do Estado, né, já é uma relação com o Estado, que não é tão, pelo menos a princípio, não tão atrelada com o mercado imobiliário, você vai percebendo a dificuldade mesmo de tornar os sonhos realidades, né? Porque o próprio Estado opera lá com seus fornecedores, existe um engessamento, né? De você poder propor uma nova janela, né? Não, tem que trabalhar com essa janela que abre metade. Não, mas vamos uma janela que abre tudo, né? Então, pequenos componentes é uma dificuldade muito grande, né? No trabalho da arquitetura, né? Então eu acho que existe aí toda uma cadeia mesmo, né? Onde a arquitetura hoje ela já está dentro do sistema de produção capitalista, né? Então por isso que as construtoras operam com as mesmas plantas, a mesma fachada, a mesma tudo. São carimbos reordenados e depois implantados nos lugares, né? Então existe aí uma desumanização que ela começa no próprio trabalho do projeto, a forma de projetar, e de quem de fato consegue construir, que hoje é o mercado imobiliário, né? Sob raras exceções. Eu queria também dizer que o presidente do sindicato está aí, já que o sindicato é um dos organizadores aqui, né, o Maurílio. Então, eu sou mediador, mas vou responder como arquiteto também, já que estamos, né? Eu só queria fazer uma observação. A construção física dos prédios, o processo de construção e de produção da cidade, é só a expressão espacial e territorial da sociedade onde que a gente vive. Os arquitetos têm uma participação, inclusive, muito diminuta e muito pequena nisso tudo, porque o próprio mercado da construção civil já deixou, faz tempo, os arquitetos meio de lado nesse processo. Mas a questão toda é que, como nós estamos falando de uma sociedade que imperam os valores do individualismo, do egoísmo, da pessoalidade, na verdade, esses valores que imperam na lógica do hiperconsumismo, na lógica da sociedade que vive em torno do status pelo poder econômico, etc. e tal, eles se refletem na forma como se expressa o espaço construído. Então, você
produzir uma cidade que é um conjunto de fortificações com arames eletrificados e guaritas à prova de bala, não é arquitetura, é apenas a expressão de uma sociedade que acha que isso é o seu meio de sociabilização. E aí que está, portanto, a luta por uma cidade que não faça esse tipo de prédio é a mesma luta por uma sociedade que não seja racista, por uma sociedade que não exclua, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né? E os meios que o mercado se utiliza para poder violentamente colocar esse tipo de arquitetura e de construção como sendo a dominante da cidade, são os mesmos meios que essa sociedade dominadora executa e se apropria para colocar em prática todas as suas formas de dominação. A dominação do espaço é apenas mais uma delas. Vamos fazer uma última rodada então para concluir. A pergunta era uma pergunta meio utópica, assim, qual é a cidade ideal para vocês? Então, em cima dessa pergunta utópica, eu queria que vocês fizessem uma última fala, falando disso e do que vocês acharem importante em relação aos movimentos de vocês, em relação a essa nossa tentativa e iniciativa de começar a aglomerar e aglutinar pessoas que não querem ficar na indiferença perante a tudo que está ocorrendo na cidade de São Paulo hoje, tá bom? Então vamos lá, pode começar, meu caro, por favor. Eu tive uma missão de começar e vou pedir aos companheiros e companheiras aqui que eu vou falar e vou ter que sair, que já me chamaram de novo lá na Tenente Pena de uma outra roda de conversa, né? Para vocês verem que o negócio não tá fácil, viu? Não tá fácil aqui, não tá fácil lá também. Então a gente tem que atacar todos os lugares. Vou sair daqui e vou para lá, para Tenente Pena, lá no Bom Retiro. Então, companheiros, eu sonho que nós, homens e mulheres, cidadãos de bem ou de não, mas ele não tem culpa de não ser do bem, ele também tem que ter o direito dele respeitado. E isso, companheiros e companheiras, vai acontecer quando nós tiver um Estado que respeite a sua Constituição. Quando nós tiver um Congresso que não seja comprado. Quando nós tiver um Supremo que seja autêntico e não corrompido. Porque a pior coisa, companheiros e companheiras, é o cidadão ou a cidadã ser corrompido pelo poder da mais-valia. A mais-valia pode servir para um, mas acaba com outros. E isso, para uma cidade ser igual, um estado ser igual, um país ser igual, todos têm que ter o mesmo direito. O mesmo direito que tem Hermínio de Moraes de morar em um prédio de não sei quantos andares, um dormidor, um companheiro, situação de rua, que dorme nessa praça ou que dorme em qualquer calçada, ele também tem direito de ter sua casa. Quando eu cheguei aqui, eu ia para esse prédio aqui, olha aqui de frente, olha para esse prédio aqui, ó. Era da Caixa Econômica Federal e eu ocupei ele uma vez, olha esse prédio todo de vidro aí, ó. Ocupei uma vez, para que o pobre pudesse morar. Olha se tem pobre morando nele. Muitas das vezes, quem trabalhou, quem põe o vidro nesse prédio, está dormindo na rua, está dormindo debaixo do viaduto. Esse é o país igual que nós temos. Esse é o país democrático que nós temos. Esse é o país que a gente diz assim, é um país soberano. Soberano em quê? Que eu costumo dizer para os meus companheiros e minhas companheiras, vamos dormir atento para que na segunda-feira esse solo não seja americano. Vamos dormir de olho aberto, que o nosso país está sendo vendido. Vendido não, dado. Está sendo dado por preço de banana podre. E depois nós temos que pagar, até na hora da nossa morte, o preço que nós não podemos pagar. Então, companheiros e companheiras,
Eu acredito que nós vamos vencer, mas vamos vencer acabando com essas ferramentas podres que nós temos aí, que é esse Estado fascista, esse Estado corrupto e esse Estado golpista que está acabando com a gente e acabando com nossas crianças e acabando com nossos jovens. Só tem direito a estudar quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro não vai estudar. Só vai comer meio-dia quem tem dinheiro, quem não tiver dinheiro vai morrer de fome. Em um país que é rico, soberano, que dizem, e cadê muitas vezes eu passo e vejo nego comendo coisa do lixo. Ai de mim que eu chegasse aqui e fizesse um discurso fascista, um discurso perrapado, concordando com essas fracaturas que existem. Prédio faraônico para meus senhores e minhas senhoras morar, e o pobre vai morar na periferia onde o jegue passou e perdeu a bota. Não é isso que nós queremos? Se eu posso morar lá, o seu Silvio Santos também pode ir morar lá. E se ele pode morar no Morumbi, eu também posso morar no Morumbi. Esse é que é uma cidade justa, esse que é um país justo. Não um país que tem polícia para matar pobre, preto, favelado. Polícia que olhe eu como um cidadão que paga imposto para pagar salário dele. É esse Estado que nós queremos. E é por esse Estado que nós vamos lutar até o fim, companheiros e companheiras. Onde tiver roda de conversa, para a gente mudar essa conjuntura que está aí, essa conjuntura sanguinenta, esses filhotes de urubu que está aí acabando com o nosso povo. Temos que construir uma outra sociedade, e uma outra sociedade só é justa se homens e mulheres se derem essa mão. Uma boa tarde e um bom fim de papo. Obrigado. Bom, cidade ideal é uma coisa muito louca de falar, né? Porque a gente pode ser completamente utópico e também a gente pode ver as pequenas revoluções que a gente pode fazer no dia a dia, as pequenas mudanças que a gente vai transformando. E isso é uma delas. Debater a cidade, debater o que acontece nela, debater quem está nela. E o principal, que reconhecer que não somos iguais. E isso é ser cidade. A cidade não é todo mundo ser igual. É todo mundo ter condições iguais, sendo diferentes. É a mesma cidade ser a cidade pro negro, pro LGBT, pra transexual, pra todos, pro branco, pra todos. E nessa diversidade, e todos, dentro da sua diversidade, têm as mesmas possibilidades. Porque às vezes a gente se perde muito, fala, não, a gente tem uma cidade igual, porque todo mundo é igual, todo mundo pensa igual. Não! Se fosse, seria chato até pra caralho mesmo. Desculpa o palavrão, mas é isso. Mas é sério, se fosse todo mundo igual, cara, ia ser uma coisa muito chata. E a cidade, ela tem que ser isso. Eu acho que esse lugar é muito simbólico, porque aqui é o lugar onde essa cidade se encontra. É onde vem o cara do teatro, o cara do escritório, onde vem o cara dali, da periferia, onde rola a batalha de rap, mas rola a mostra de teatro, onde rola isso, mas rola aquilo. Então acho que é isso, a gente saber esses espaços da cidade possam respeitar e possam receber a todos, e não somente espaços centrais, mas em todos os lugares. Como eu falei no início aqui, a gente falar de direito à favela também, falar de direito aos nossos espaços periféricos. Porque a gente não tem também que ter essas fomentações quando a gente vai falar de qualquer assunto, de falar, não, a gente vai falar da favela, vai falar disso aqui, vai falar daquilo, mas novamente, como a companheira trouxe, somente quando a gente vem debater isso aqui, mas que a gente venha ter direito à favela, a gente falar, a gente vai fazer um festival, mas a gente vai levar pra lá, a gente vai fazer isso aqui, mas a gente vai trazer ali. E às vezes vai ser pra 2 ou 3 mesmo, você fala, a gente não leva, porque a galera fica meio receosa, porque fica receosa, porque a gente tem esses medos quando a gente chega nesses espaços. A gente fala, nossa, mas nunca chegou, né? E agora esses caras estão aqui, eles estão com algum interesse. Quer que eu vote neles em 2018, quer não sei o quê, quer não sei o quê. E tem isso.
Porque é um espaço que a gente nunca tocou, que a gente fica distante ali, fica longe. E quando vai acessar, a gente fala, não, mas não teve demanda, mas faz 5, 6, 7 vezes. Na 10ª vez, você vai ter pelo menos 10. E aí, depois de um tempo, vai ter 20, 30, e aí vai construindo. Porque a gente também tem que levar esse espaço, que já é debatido muito, mas é debatido no ônibus. Se você pega um ônibus daqui até o terminal Campo Limpo, você vai ouvir o pessoal falando de conjuntura política. Você vai ouvir o pessoal falando que, não, meu filho foi tentar ir para a escola essa semana, acabou o passe dele. Você viu, dona Socorro? Você viu, dona Maria? Aconteceu tal coisa, não sei o quê. Você viu o que passou no Globo Repórter ontem? Você viu o que passou não sei o quê ontem? Tá comentando isso. Só que elas nunca acham que podem chegar no espaço desse e fazer uma fala. E falar, ó, tá acontecendo isso, isso, aquilo. Porque às vezes não tem a capacidade de chegar e falar nas palavras bonitinhas da academia, tal, tal, tal. Então sente receosa. Mas às vezes vai chegar e falar errado mesmo, falar arubu, falar não sei o quê. Mas chegar e falar, e a gente também tem que ter essa paciência e de escutar e de compreender, e com vontade, não é algo, ninguém precisa que sejam solidários, ninguém precisa de ONG, assim, efetivamente, precisa de um objeto social apenas para cuidar, mas que esteja vivendo aquilo, de participar junto. Hoje eu faço uma licenciatura e como professor eu vejo isso, a sala de aula é isso, é a gente trazer, descer lá embaixo, é falar a mesma palavra, é estar juntos. Se a gente manter o discurso apenas num lugar elitizado, a gente não consegue alcançar isso, mas que a gente possa descer e tocar essas populações, que a cidade ideal seja essa, que a gente dentro de todas as diversidades fale uma língua só, seja a língua do cuidado, a língua do afeto, a língua do estar com o outro e de respeitar o outro dentro de todas as diversidades. É isso, muito obrigado. Bom, acho que utopia, falar uma coisa bem maluca, mas é destruir tudo e começar de novo, né? O ideal seria isso, porque tá tudo ruim, assim, tá muito ruim. O estado que a gente pensa, mesmo quando a gente tá pensando, às vezes em políticas sociais, a gente tá pensando em políticas sociais com os valores de quem, né? Então é isso, quando a gente tá pensando em discutir essas coisas, a gente tá pensando, por exemplo, cidade linda. Seria legal, assim, se ter essa questão, se esse linda não fosse com valores de outras pessoas, e não o linda pra mim, porque eu posso ter meus valores do que é belo e bonito. Mas de quem é que está dizendo que é ser belo e bonito, né? Não sou eu. Então eu acho que o ideal é quando a gente tem uma tranquilidade para poder falar sobre tudo isso.